E aí pessoal, aqui é o André Placiti com mais um Artbook Review. E dessa vez nós vamos ver aí o The Simpsons Handbook, um livro que mostra aí um pouco do design dos personagens, o uso das formas, como que os animadores e os ilustradores desenham, né? Nós temos aí um livro de capa dura de 144 páginas. E aí você tem aí as medidas de 28,6 cm por 20,9 cm, tá? É um livro muito bonito, eu recomendo aí, caso vocês gostem da série de Simpsons. Série criada pelo Matt Groening, também conhecido pelo Futurama. Mas você tem aí, digamos, os Simpsons sendo a mais conhecida, né? A de mais duração também. Você tem aí um pouquinho do material usado nos desenhos. E olhem que interessante o uso das formas para poder chegar no resultado final e também a proporção própria do personagem, quantas bolinhas, né, quantos olhos são feitos para desenhar a cabeça, quantas pupilas para determinar o tamanho dela em relação ao olho. Isso eu achei bem bacana também do livro, que você tem essa folha vegetal aí para mostrar a arte final. E algo que me chamou bastante atenção é essas comparações com objetos. Então, por exemplo, para o corpo do Homer eles fazem uma lâmpada. Por o ombro você tem, digamos, uma xícara de ponta cabeça, né? E aí você tem também um model sheet, algumas poses de ação do personagem, expressões, mãos. Isso vocês vão ver também com o Bart, com a Marge, né, com a família e também com os outros personagens da série. Atualmente o Simpsons está na 31ª temporada, então é muito tempo aí de série, algo que a gente não costuma ver aí. Notem aí, você tem o desenho do Bart, da cabeça dele, a gente acaba usando um cilindro. Para todo mundo que vai começar a desenhar, a dica que eu dou é sempre essa: pensar em formas geométricas. Elas que vão ajudar você a construir personagem, cenário. E também a já visualizar, digamos, um 3D, dar um volume para o seu desenho. E para o animador é fundamental, ainda mais nessa animação quadro a quadro, que você tem o personagem virando a cabeça, às vezes tem uma rotação do corpo dele, então é fundamental que você entenda como que ele funciona, não só em um, mas 2, 3 ângulos diferentes, por exemplo, né? São coisas que a gente não acaba reparando quando vê a série, mas tem todo esse planejamento do design. Como vocês podem ver aí, o cabelo da Lisa, né, é todo delimitado por essa esfera, né, por essa circunferência. Então, de novo aí você tem um sketch com o desenho final, mais expressões. São cheios de observações, né? São regras aí que eles devem seguir para manter uma unidade
para não ter nenhum problema de um desenho para o outro, todos conversarem entre eles. E isso é fundamental numa linha de produção, né? Quando você está fazendo uma série animada. Nessa seção do livro vocês vão ver aí então alguns coadjuvantes, como por exemplo o vovô, né, o pai do Homer. O amigo do Bart, o Milhouse. Então notem que todos eles você começa aí pelo uso de formas geométricas, de shapes, para poder desenhar os personagens. Agora, claro, para quem está trabalhando com ilustração, com o tempo começa a ficar mais acostumado, né? E não precisa mais, digamos, começar desse rascunho todo detalhado da esfera, que você já começa a entender o volume, você já sabe que tem profundidade aquele desenho. Mas para estudo é fundamental. Aí você também tem uma seção aí do Mr. Burns. Esse aqui é um dos livros mais legais que eu vi de série animada. Ele acaba abordando bastante essa parte do desenho. Aqui também é um recurso que eu uso bastante nos meus desenhos, que é pensar em formas que possam associar com o personagem. Então você tem o estereótipo do policial com a rosquinha, e eles usam exatamente o que? Uma rosquinha para pensar nessas formas básicas para desenhar o personagem. Isso eu achei genial também, e ajuda muito aí na criação de personagem. Nessa seção vocês têm aí agora roupas, né, um figurino variado, alguns cenários e props, elementos de cena. Esses são os cenários mais vistos na série, né? Então você tem a cozinha, a sala dos Simpsons, o bar, por exemplo.
e os props propriamente ditos. E aqui, pessoal, a gente pode ver o processo clássico de animação, onde você tem um acetato com todo o desenho finalizado, desde o line art até a colorização, a linha, né, por cima do rascunho, e aí no início você tem o RAF, que é justamente esse desenho que se usam, né, as formas para poder chegar no personagem. Então, espero que vocês tenham gostado de mais um review. Esse aí é o nossa análise do Simpsons Handbook. Lembrando, se gostarem, não se esqueçam de dar aquela curtidinha, compartilhar o canal e também se inscrever caso você não seja inscrito. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.